E hoje eu sou um instrumento de Deus. E vim aqui para alegrar os corações dos meus irmãos e dizer a vocês que o melhor é para Jesus. Então eu quero fazer o melhor que eu puder aqui agora, para Ele e para vocês. Amém? O que eu vou executar aqui, lá no sul, é chamado de vaneirão. Mas aqui, alguém conhece por forró. Forrozinho de Jesus. É mais ou menos assim.